Senhor Presidente, cumprimento o Sr. Dr. Jorge Coelho e agradeço a sua presença. Já temos acompanhado, embora noutras circunstâncias de fruto de trabalhos parlamentares, o início do seu depoimento e das suas respostas, e quero seguir ainda na linha daquilo que tem vindo a colocar no seu depoimento e na participação nesta reunião, uma questão que tem a ver com a opção estratégica e com a opção política pelas parcerias público-privadas. Porque esta, ao fim e ao cabo, é a raiz do problema, nomeadamente nesta discussão em que estamos perante um modelo de financiamento. E nós tínhamos um modelo de financiamento no governo de que o senhor fez parte, que era anunciado primeiro pelo seu antecessor, o engenheiro João Cravinho, e depois mantido e assumido pelo governo no seu todo e como base fundamental para a estratégia que vieram a levar à prática, que tinha a ver com pressupostos que nunca vieram a verificar-se, nomeadamente a supremacia do ponto de vista da eficácia, melhor dizendo, da eficiência, custo-benefício e da boa gestão, quer da construção da obra pública, quer depois da sua exploração. E, ao ouvir as suas respostas até agora, eu ficava com a ideia que, na sua opinião, Dr. Jorge Coelho, o balanço que faz destas opções que foram seguidas no seu governo e nos governos que se lhe seguiram, pelos vistos, na sua opinião, é um balanço francamente positivo quanto ao modelo de negócio, quanto ao modelo de financiamento e quanto à opção estratégica e política pelo modelo PPPs. Eu percebi bem, Sr. Doutor, é esse o balanço que faz ou pensa que alguma coisa correu mal e que essa decisão não foi a decisão acertada? Só para nos situarmos na discussão. Sr. Dr. Jorge Coelho, voltando às PPPs, eu registro e compreendo muito bem a sua ideia de que não é sério alguém dizer que nunca cometeu erros, e eu concordo, mas eu, com toda a consideração, quero lhe dizer que ao ouvir a sua resposta fico com a ideia, e a ideia com que ficamos é que o senhor está convencido de que terá cometido erros, mas assim de repente não está a ver nenhum. Porque quando a pergunta que dá origem a esta abordagem é feita relativamente ao modelo de financiamento e à estratégia seguida pelo seu governo e pelos outros governos das PPPs. E repare que eu aqui não estou a querer fazer uma coisa que às vezes pode ser uma tentação de alguns debates, que é personalizar e individualizar as críticas e as opções políticas. Nós estamos perante opções políticas que, neste caso, até nem são exclusivas de um partido político, do seu partido político quando esteve no governo. Aliás, o senhor disse, e eu gostava também de o ouvir sobre essa matéria, sobre a questão da opção pelas PPPs ter sido transversal a todos os governos. Sublinhe-se a todos os governos, porque coisa diferente é dizer que é uma opção de transversal a todos os partidos, porque quando o senhor diz que a única divergência que viu foi entre o deputado do CDS e o Ministro da Economia, eu convido a ver outra vez e a ver melhor, porque encontrará outras divergências, e divergências de fundo, inclusivamente, que remontam ao tempo em que o senhor estava no governo e em que a opção, lá está, e voltamos à questão, em que a opção seguida pelo seu governo, e o senhor recordar-se-á certamente, tinha a ver com um modelo de financiamento que mereceu uma divergência profunda por parte do PCP, mesmo que nós estivéssemos na primeira linha de defesa e da exigência da construção de uma determinada infraestrutura. E esta é uma questão de fundo que nós não podemos escamotear, porque nós não podemos partir do princípio que investimento público é sinónimo de parceria público-privada, que construção de infraestruturas é sinónimo ou implica parceria público-privada, ou que construção, a concretização do Plano Rodoviário Nacional, que aliás teve nesta casa um debate de apreciação parlamentar de um decreto-lei do tempo em que estava no governo, que resultou numa melhoria, num aperfeiçoamento aprovado por unanimidade por proposta do PCP do Plano Rodoviário Nacional, mas que nada ali estava
indiciado que o modelo de financiamento tinha que ser este. E, portanto, fundando-nos na questão primordial da diferença entre o tal plano de rasgar horizontes para criar infraestruturas e criar condições para o desenvolvimento do interior do país, da coesão territorial, da dinamização da atividade económica, etc., etc., as infraestruturas que na altura eram reclamadas pelas populações, propostas pelo PCP na Assembleia da República, mas que foram concretizadas dessa forma que o senhor disse, que tinha aparentemente, na sua opinião, grandes vantagens, que continua, na sua leitura, a considerar. A pergunta que eu lhe faço, e não lhe pedindo nada de dramático do ponto de vista de balanços de vida ou de procura de erros ou de percursos realizados, o que eu lhe estou a perguntar é se o balanço que é feito até agora e que o senhor, o próprio Dr. Jorge Coelho, faz até agora, desta opção estratégica de ir para um modelo de financiamento de parceria público-privada, com taxas internas de rendibilidade acionista, que são aquelas que ao longo dos anos temos vindo a verificar. Com o resultado final para as populações, que ainda por cima é a antítese daquilo que lhes foi prometido, ou seja, têm uma autoestrada magnífica, brilhante, que não podem usar porque é uma portagem que não podem pagar. E nesse contexto, o Estado tem tido, e as populações têm tido, não é tudo a mesma coisa, implicações e consequências para as suas vidas, que têm sido subejamente analisadas e dissecadas nestes debates. O que eu lhe pergunto é se, quando há pouco dizia, voltando atrás, se fosse possível voltar à estaca zero, tomar as mesmas decisões, não é sabendo o que sabia na altura, é com o balanço que faz hoje. O senhor continua a recomendar, o senhor está aqui presente, está aqui a discutir connosco, não estamos apenas a fazer o balanço do passado. O senhor hoje recomenda as PPPs? É esta a pergunta que eu lhe gostava de fazer. Essa informação era dada pelo Estado de Estado, pelas Estradas de Portugal, não se lembra quem é que lhe dizia isso? Alguém lhe dizia, mas não se lembra. Mas era um dado adquirido porque toda a gente dizia, ou era um dado adquirido porque havia informação objetiva que apresentassem ao Governo nesse sentido? O que é curioso é que ao fim destes anos nós continuamos sem ter registro do ponto de vista documental dessa questão, que é uma questão de fundo e que é um argumento de peso, não temos registro desse elemento ser aduzido nos processos de decisão política, nomeadamente nas resoluções do Conselho de Ministros, nos decretos que foram aprovados pelo Governo, nas peças contratuais, não há elemento nenhum que nos registre essa questão fundamental que nos traz, daí a minha surpresa. Essa questão, para terminar, Sr. Presidente, essa questão da falta de financiamento em outras formas de contratação que não as PPPs, surgiu na altura em que o senhor, enquanto Ministro do Equipamento, lançou novos projetos ou novas... Nunca lancei nenhum concurso, como pode ver. Muito obrigado pela questão. Essa matéria levanta uma última matéria que tem a ver com o seguinte. Disse que não havia alternativa e que essa matéria é, digamos, a montante da sua governação no Governo, enquanto Ministro da Tutela. O que eu lhe pergunto, em termos até de análise, enquanto governante que era, se os critérios de convergência que estavam em vigor no contexto da Comunidade Europeia, os déficits estatísticos, digamos assim, as limitações nominais e estatísticas em contabilidade, digamos assim, do Orçamento do Estado, expurgada deste tipo de contratação, permitindo, digamos, colocar fora do radar do Eurostat este tipo de dívida e este tipo de compromissos, se não existisse este acervo de regras, digamos assim, e este espartilho do ponto de vista económico e financeiro, alguma vez o nosso país enveredaria por este modelo de financiamento, porque o senhor diz que tem que se ver se é necessária, tem que ser feita por concurso público. Está até de concluir. Muito obrigado, termino. Tem que se ver se há alternativas. Nós ouvimos sempre isto e vamos sempre dar às PPPs. E o resultado é quase sempre o mesmo. É sempre o mesmo. E, portanto, o anúncio que nos é dado é de que a boa PPP é aquela que está para vir.
mas, no entanto, não saímos disto. Estas circunstâncias e estas condicionantes permitiriam, do ponto de vista das opções políticas, outra estratégia e outro modelo de financiamento? Muito obrigado.